tarde, bem-vindo à Assembleia Geral. O Orçamento do Estado foi aprovado hoje no Parlamento com os votos a favor do PS, Bloco de Esquerda, PCP e PEV e a abstenção do PAN. O documento segue agora para Belém para entrar em vigor no dia 1 de abril. O Orçamento de Estado para 2016 foi aprovado em votação final global, com os votos contra do PSD e do CDS, os votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV e a abstenção do PAN. Um momento inédito no hemiciclo. As bancadas do Partido Socialista, Bloco de Esquerda, PCP e Partido Ecologista Os Verdes aplaudem de pé a aprovação do Orçamento do Estado para 2016. O Ministro das Finanças encerrou o debate. Este orçamento, diz Mário Centeno, é prova de que, afinal, havia alternativa. Portugal esteve sujeito, ao longo dos últimos anos, a medidas de austeridade cegas. As consequências foram óbvias e são visíveis nas famílias e nas empresas. E, em geral, na economia portuguesa. A saída dita limpa foi, como a realidade já o demonstrou, apenas demasiado pequena. As medidas que irão compor o Orçamento do Estado para 2016 mostram que, afinal, ao contrário do que nos era dito, existe alternativa. Um orçamento que reduz a carga fiscal, garante o Ministro. O Orçamento do Estado para 2016 reduz a fiscalidade. Desde logo, a fiscalidade direta, principalmente aquela que incide sobre os rendimentos do trabalho. Permite às famílias e às empresas mais espaço para as suas decisões, para os seus investimentos. Fica hoje claro para todos os portugueses, que é possível a recuperação do rendimento das famílias e das empresas, que é possível uma maior equidade fiscal e um reforço da coesão social. Já Carlos César arranjou um nome para contrapor à geringonça e criticou fortemente o PSD. Da caranguejola da direita que se desconjuntou, foi o PSD que ficou a pé, mas não de pé. Não quis servir quem o elegeu, nem quis servir para o que foi eleito. Ficou à porta da democracia, do lado de fora da procura do melhor para o seu próprio país. Votou contra mais de 70 artigos idênticos aos do orçamento de 2015, que eram da sua autoria. Já os sociais-democratas sublinharam que é um orçamento socialista, bloquista e comunista, que não combate as desigualdades sociais. O PSD é muito claro e transparente. Discordamos da estratégia política e económica desta governação. Discordamos, naturalmente, desta proposta de orçamento. Discordamos, mas respeitamos democraticamente as vossas escolhas e a vossa maioria. Para o PSD, este orçamento é mau. Não é amigo das famílias. Não é amigo das empresas. Não combate as desigualdades da nossa sociedade. Os centristas consideraram que a execução do orçamento é uma missão impossível. O Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente, chegou a esta cadeira e diz acreditar no impossível. Mas nesta matéria não há impossíveis. Num orçamento tão arriscado, que terá um plano B de execução tão incerta, os senhores prometeram virar a página, mas vão ficar reduzidos a uma nota de rodapé as vossas promessas. Pela nossa parte, tudo faremos, com responsabilidade, para proteger Portugal, os portugueses e o futuro das novas gerações. Continuem a cantar o Grândola, que nós preferimos o hino nacional. O orçamento entra em vigor no dia 1 de abril, 3 meses depois do prazo habitual. Se quiser participar no Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: como avalia o Orçamento do Estado? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. Em estúdio contamos com a opinião de Carlos Paz, professor de Economia. Boa tarde, professor.
Que avaliação é que faz deste orçamento? Boa tarde, Carla. Antes de mais, boa tarde lá para casa. Já que uma vez tinha dito, tenho muitas dúvidas relativamente ao atual orçamento. Vamos lá ver. Se compararmos com o orçamento de 2015, com as linhas orientadoras do orçamento de 2016, que decorriam da proposta eleitoral da PAF, eu direi que este orçamento é melhor. Se compararmos assim. Agora, dito isto, perguntar se é um bom orçamento, tenho muitas dúvidas. Mas muitas dúvidas mesmo. E já uma vez aqui expliquei porquê. O modelo inicial criado pela equipa do Mário Centeno era um modelo que se baseava num determinado conjunto de premissas. Por causa do resultado que tivemos eleitoral, esse modelo foi alterado pelo PCP, pelo PEV e pelo Bloco de Esquerda em determinadas coisas. Depois, quando foi pré-apresentado a Bruxelas, foi alterado em Bruxelas para outras coisas. O que é que acontece? Não lhe aconteceu aquele movimento que seria, ok, o orçamento descaiu para um lado e depois foi repuxado para o outro. Não. O que aconteceu foi que ficou totalmente descaracterizado. E aquilo que era um orçamento que, na sua fase inicial, era de alguma forma expansionista, neste momento volta a ser um orçamento de contração. Um orçamento de contração da economia. E, portanto, eu tenho muito sérias dúvidas na capacidade de fazer execução orçamental e na capacidade de fazer a economia crescer com este orçamento. Uma coisa estou seguro. Tem melhor resultado do que o que teria o outro orçamento que estava de cima da mesa. Tem melhor, mas tenho dúvidas que tenha um bom resultado, ou pelo menos tão bom quanto deveria ter ou poderia ter. Em relação à proposta que hoje foi votada, já Sim. depois de terem sido aceitas 135 propostas de alteração, eu adoro essas estatísticas. De todos os partidos, exceto do PST, que se colocou à margem, parece-lhe que esta versão final é muito diferente da versão que entrou no Parlamento? Não, vamos fazer um bocadinho de serviço público para as pessoas lá em casa e para as pessoas lá em casa perceberem um bocadinho como é que isto se faz. Vamos lá ver. Por detrás do orçamento está uma qualquer filosofia de crescimento económico. Está uma qualquer, que é assumida. E, portanto, as grandes linhas estratégicas do orçamento são construídas com base nessa filosofia. E foi isso que entrou à discussão na generalidade no Parlamento. Estas tais cento e não sei quantas, eu não consigo 135 foram apresentadas 240 propostas de alteração, 135 foram aprovadas. Essas propostas de alteração nunca são propostas de alteração à estratégia orçamental. São sempre propostas que têm a ver com pormenores táticos, com pormenores meramente operacionais, com coisas como o produto X que está na taxa de IVA de 23% deve baixar para a de 6%. É aquele produto. São detalhes. São detalhes. Mas ainda assim algumas medidas podem fazer a diferença para alguns setores da sociedade portuguesa. Por exemplo, a tarifa social de energia. Não tenho dúvida. Do Bloco de Esquerda. É uma medida... Boa, francamente boa. Mas eu tomá-la-ia de outra maneira. Atenção, eu tomá-la-ia de outra maneira. Eu não mexia nas tarifas e escalonava o IVA. O IVA da eletricidade, ou seja, o impacto é maior e não mexia nas contas que vamos ter de mexer agora com as empresas elétricas que vão cair em cima. Mexer no IVA e nas taxas do IVA? E exige muita imaginação e exige muita criatividade, que foi aquilo que não se teve neste orçamento. E é aqui que onde eu disse há pouco, eu tenho as minhas sérias dúvidas em coisas dessas, é pensarmos assim, vamos lá ver, em Portugal existem 800 mil funcionários públicos, grosso modo, são 740 mil, grosso modo, mais os funcionários das empresas públicas, portanto são 800 mil no total, entre funcionários públicos e empresas públicas. Foram descongelados os salários e foram devolvidas uma parte, pelo menos aos que ganhavam até X, dos famosos cortes. Isto vem a dar o quê? Vem a dar que houve às pessoas mais pobres, mais baixinhas, não lhes acontece nada. Nada. Porque como não lhe tinham cortado, também não lhe dão nada. Hoje, do meio, a devolução é de meia dúzia de tostões. E a quem já está razoavelmente bem é que a devolução é significativa. A quem já está bem, nada também acontece porque não se devolve aos de cima. Eu teria feito aqui uma operação exatamente ao contrário. Se eles são 200 mil, é muito fácil, eu divido em 4 blocos. Se eles são 800 mil, aliás, divido 4 blocos de 200, ok? E aos 200 mais pobres eu dou 50 paus de aumento. Aos 200 a seguir não faço nada. Aos 200 a seguir eu tiro 50 paus, que é os 50 que dou de aumento aos mais pobres. E aos de cima eu faria um corte, por exemplo, 240 euros por mês.
O que é que isto provoca? Eu baixo o valor total dos salários da função pública em 1.000 milhões de euros, 1.000 milhões de euros por ano, sem afetar em nada a pobreza nacional. Ao contrário, melhorando o estado das pessoas que vivem mal. Faria esta mesma operação. Ou seja, nas pensões podia fazer igual. Não faria a reposição total dos salários dos funcionários públicos este Nunca ano. de maneira nenhuma. Assim como a famosa contribuição de solidariedade das pensões, das reformas de pensões, porque faria exatamente o mesmo. E a sobretaxa do IRS? A sobretaxa do IRS já tenho mais dúvidas. Okay? E vamos lá ver onde é que eu tenho as minhas dúvidas. Eu, no caso das pensões, é muito fácil a operação, porque, uma vez mais, os números são os mesmos. Existem em Portugal 1,5 milhão de pensões, mas não há 1,5 milhão de pensionistas. Há 1,5 milhão de pensões, há 1.200.000 pensionistas. Porque as pessoas confundem muito estes dois números. Okay? O que se passa é que há pessoas que têm mais do que uma pensão, porque recebe uma pensão, mas depois recebe uma pensão de viuvez do cônjuge, e, portanto, não há 1,5 milhão de pensionistas, há 1.200.000. Faria a mesma operação que eu descrevi para os funcionários públicos, fazia para os pensionistas dividir em blocos de 300.000. E o que é que acontecia? Eu conseguia tirar 1.000 milhões num caso e outros 1.000 milhões no outro caso, sem sacrificar a economia, antes pelo contrário, pondo a economia a funcionar melhor, e tinha argumentos para agora chegar à União Europeia e dizer: eu tirei 2.000 milhões do orçamento, dá-me também a mesmo na parte dos juros, da dívida. E, portanto, tirávamos 4.000 milhões ao Orçamento Geral do Estado, nas despesas, e sem impacto na economia. Respondendo à sua pergunta do IRS e da sobretaxa do IRS, eu acho que a medida que estava proposta inicialmente era melhor. Porque a medida que estava proposta inicialmente, o que dizia é o seguinte: nós temos um IRS que já é progressivo, mas o Governo queria o mais progressivo ainda. E, portanto, se fizesse a devolução escalonada como estava pensada, diferida no tempo como estava pensada, o que ia acontecer é que aumentava a capacidade de distribuição do IRS. Porque o IRS tem um problema, é que 1/3 dos portugueses não o pagam. E não pagam, não é porque fujam aos impostos, é porque não têm rendimento para isso. E, portanto, o que nós devíamos estar neste momento era a pensar todo o modelo. Eu acho que os 3/3 deviam pagar. Eu acho que sim. Okay? Eu acho que sim, mas para que os 3/3 paguem, temos que alterar toda a estrutura do modelo orçamental. E, portanto, também eu acho que este orçamento da esquerda é melhor que um orçamento da direita que estava previsto. Acho, mesmo assim, considera que é melhor. Mas tenho sérias dúvidas de que é distributivo como devia ser, ou seja, não distribui como deveria distribuir, e quanto à sua execução, tenho muita dificuldade em acreditar nela. E isto porquê? É missão impossível, como é quase missão impossível, mas não é pelas razões que o Telmo Correia disse, é exatamente pela forma como o Telmo Correia disse, que é pior. Porquê que ela é uma missão executiva? É impossível. Ela é uma missão impossível porque exigiria da parte do Parlamento trabalho político de verdade daquela gente. Trabalho de verdade, ou seja, não é só o Governo, é o Parlamento apoiar o Governo em tudo o que forem decisões, em tudo o que for maneiras de tornar o orçamento execuível. Portanto, porque vai haver situações em que vamos ter o Tribunal Constitucional à perna com algumas coisas, vai haver situações onde vai ser preciso corrigir o famoso plano B. O plano B não existe um plano B, mas vão ter de ser corrigidas medidas ao longo do ano. Acontece em todos os orçamentos de todos os países do mundo. E nessa altura era necessário que houvesse seriedade política, que é aquilo que não está a haver. Quer dizer, basta ouvir o paupérrimo debate de hoje, para ouvirmos, quer dizer, numa altura em que o país precisa de consensos, numa altura em que precisamos todos remar para o mesmo sítio, numa altura em que precisamos todos trabalhar para resolver os problemas, a discussão é da geringonça de um lado com a caranguejola do outro. E depois com tiradas absolutamente ofensivas, para já do Carlos César a dizer que o PSD ficou à porta da democracia. Portanto, está a chamar fascista a um partido que é o maior partido da oposição para todos os efeitos. E que é um dos pilares da democracia portuguesa. Portanto, é de uma total falta de categoria do Carlos César. Ou seja, aquilo é rasteiro. Mas depois tão rasteiro como ele é o Telmo Correia. Quando vem dizer que cantei a grândola, que nós cantamos o hino nacional. Peço desculpa ao Telmo Correia. Quem é que ele se julga que é para achar que as pessoas de esquerda são menos nacionalistas do que ele? Porra que o parta, peço desculpa, mas é mesmo assim. E, portanto, não gosta da linguagem que foi usada no Parlamento? Falta de qualidade na linguagem, falta de qualidade no debate, falta de capacidade técnica.
muita falta de capacidade técnica, e depois estamos a sofrer com tudo isto. Mas nunca antes se viu o Parlamento a trabalhar tanto Diverte-se. e a serem aprovadas tantas propostas na especialidade de praticamente todos os partidos, com exceção do PSD. Voltamos aqui à discussão do discurso do Carlos César, que diz que são 70 artigos iguais ao UE de 2015 e o PSD votou contra um orçamento que em 70 artigos é igual ao deles. Ok, vamos lá ver. Os artigos não têm todos o mesmo peso que os diabos. Há artigos que valem euros, há artigos que valem milhares de euros e há artigos que valem milhares de milhões de euros. E, portanto, eu não posso contar os artigos do orçamento da mesma maneira. Tal como também não posso contar que fizeram 240 propostas de alteração, da qual se aprovaram 135. Epá, eu quero é saber se fizeram as boas e se foram aprovadas as que deviam ser. Se me disserem assim, olha, não foram aprovadas 135, foram só 5, mas são aquelas que transformam o orçamento numa coisa boa, eu preferia assim. Isso é que é trabalho político. O que é que tem a dizer do posicionamento do Partido Social Democrata? Portanto, absteve-se acho que se auto-excluíram. Vamos lá ver. O CDS, exceto algumas franjas do CDS, na qual se inclui Telmo Correia, o CDS já absorveu o que é que se passou. O PSD ainda não. E o PSD ainda está naquela postura dos meninos a quem tiraram um brinquedo. O Pai Natal deu-me um brinquedo e o meu irmão tirou-me. Pronto, ainda está com esta postura. E assim não vamos lá. Não vamos lá. O PSD deveria ter mudado de liderança, o PSD devia ter mudado de estrutura interna do PSD, devia ter varrido as Maria Luísa Albuquerques todas da vida, devia ter varrido aquilo tudo. E ser um partido diferente, e ser um partido a colaborar agora, e a colaborar pela positiva, é dizer, eu vou propor medidas, mas são as corretas, para emendar o vosso orçamento, porque está errado, e propor as corretas. E tinham tanto caminho por onde as fazer. O ministro Mário Centeno disse que o PSD não representou o seu eleitorado. Não tem representou. Alguma razão nessa observação? Tem toda a razão, até porque, vamos lá ver, o eleitorado do PSD não é um eleitorado de direita, nunca foi. Okay? O eleitorado do PSD, o eleitorado tradicional do PSD, não é um eleitorado de direita, é um eleitorado anticomunista, francamente anticomunista, é um eleitorado que odeia o Partido Socialista, mas não é um eleitorado de direita, é um eleitorado de centro, é um eleitorado da social-democracia europeia. Portanto, é um eleitorado muito clubista. Atenção que o eleitorado do PSD funciona muito como o do PCP, ou seja, é o meu clube. Mesmo que o governo seja muito mau, eu vou continuar a votar nos meus, porque não quero que os meus percam. Portanto, e o eleitorado do PSD tem muito esta característica. Agora, foi totalmente desrespeitado pela atual direção do PSD. Isso sim, nesse aspecto o Centeno tem razão. O Centeno diz assim umas coisas pela cabeça, pela boca fora, de vez em quando um bocado tontas, mas nesse aspecto não. Nesse aspecto tem toda a razão. E o que ele disse no Parlamento, nomeadamente de que é um orçamento que prova que havia alternativa, que diminui a carga fiscal... Tem razão e não tem, ok? Tem razão e não tem. Vamos lá ver. É um orçamento que demonstra que há alternativa. Tem razão. É um orçamento que é mais amigo das famílias. Tem razão. É um orçamento que é mais amigo da economia e das empresas. É mentira. Ok? E, portanto, ele vai na embalagem e diz isto tudo, cuidado. A última frase não é verdade. E não é verdade. Porquê é que não é amigo das empresas? Carlos, vamos lá ver. Aqui há uma... Vou fazer um bocadinho de serviço público. O Estado tem despesas e tem receitas. Ok? É assim que funciona. O Estado tem as suas despesas e tem as suas receitas. Todos os anos, chega ao fim do ano, e o que acontece é que o dinheiro que recebeu das receitas não chegou para pagar as despesas. E, portanto, aquele diferencial é o déficit do ano. E é isto que se chama o déficit. E depois o que é preciso fazer? Pedir dinheiro emprestado para pagar este déficit e, portanto, criar dívida pública. Se nada fizermos no ano que vem, o que é que acontece? Temos as mesmas despesas e as mesmas receitas. Mas como temos também os juros da dívida do ano passado, portanto, as nossas despesas são as mesmas, mais um bocadinho dos juros. As nossas receitas eram as mesmas, o nosso déficit vai ser maior e assim vai. Vamos estourar até à bancarrota em que estivemos. Okay? É assim que funciona. Ora, o Estado tem 3 sítios onde ir buscar o dinheiro para compensar as despesas. Basicamente só tem 3 coisas: impostos, taxas e coimas. São as 3 coisas, não tem mais nenhuma coisa onde ir buscar. Okay? Privatizações, mas essas também já não há muito por onde privatizar. Não pode. Isso tem de ir, segundo a regra europeia, bater na dívida. À redução da dívida. Mas ao bater na dívida também... Abate nos juros do ano a seguir àquele onde está a ocorrer, não no ano onde está a ocorrer. Tem um impacto no déficit futuro. A futuros. Nunca a corrente. As privatizações não contam aí.
Okay? Portanto, só tem 3 sítios onde ir buscar. E também já não há mais nada para vender, a não ser caixas de depósitos. Portanto, já não há nada. Não há nada de jeito. Há outras coisas. Não há grandes empresas. Não há grandes coisas. Ora, só posso ir buscar dinheiro a impostos, taxas e multas. Não posso ir buscar a mais nada nenhum. Okay? O que acontece com os impostos, como o próprio nome indica, são impostos. São impostos. Olha, eu vou-lhe tirar um bocado do seu ordenado para pagar a saúde. E a Carla vai-me dizer, mas eu não estou doente. Não interessa, é imposto. E, portanto, é assim mesmo. Assim como para a educação, assim como para tudo o resto. É imposto. Depois, o segundo nível de receitas são as taxas. E as taxas são artigos em que nós pagamos alguma coisa que o Estado me dá em troca. Okay? Um bilhete de um comboio, por exemplo. Eu pago o bilhete da ACP, que é do Estado, e o Estado dá-me um transporte, que é o transporte ACP. E, portanto, a taxa está indexada. Usei, paguei. O imposto não, paguei, quer uso, quer não. E, finalmente, as coimas, que é, se eu me portar mal, pago multas. Ora, as pessoas não podem querer que todos os impostos baixem, todas as taxas baixem, as polícias não andem na caça à multa. As pessoas não podem querer isto e, ao mesmo tempo, dizer e o Estado tem que melhorar a educação e melhorar a saúde, porque o dinheiro não dá. Ou seja... A não ser que se torne mais eficiente. Mesmo assim, já não há... ganhos de... Os ganhos de eficiência eram com medidas estruturantes, como eu estava a dizer há bocadinho. Eram com medidas... Vamos lá ver, porquê que aquilo são medidas estruturantes? É muito fácil de perceber. Nós temos uma pirâmide de rendimentos. Okay? As pessoas mais pobres gastam tudo o que ganham. As pessoas do meio economizam alguma coisa. Portanto, não gastam tudo, economizam alguma coisa. E as pessoas de cima têm um comportamento tramado, que é, para a economia, para o funcionamento da economia, é que economizam para gasto futuro, e o gasto futuro é sempre importações. E as importações fazem descer o PIB. É para trocar de carro, é para ir de férias não sei aonde, ou seja, é o tipo de coisas que faz cair o PIB, porque são importações. Estamos a importar produto. O que significa que, se eu fizer alterações estruturais à forma como se faz a distribuição das pensões, à forma como se faz a distribuição dos ordenados da função pública e das empresas públicas, porque aqui está o maior problema ainda do que nas empresas, na função pública, o que aconteceria era, eu dava mais poder de compra aos de baixo e gastavam mais para pôr a economia a funcionar, eu não mexia nos do meio e eu retirava os de cima. E o retirar os de cima significa reduzir as importações. Ou seja, fazia 2 efeitos de aumento da economia. Fazia um efeito de aumento da economia pelo consumo dos de baixo e pelo não consumo dos de cima. Porque o consumo dos de cima é mau, o consumo dos de baixo é bom, porque é o consumo nacional. Okay? Só que isto é estrutural, isto obriga a pensar, e isto não é só escrever medidas que depois se contam 70, 120, 135, 240. Não, isto era uma medida que alterava tudo. Uma, não duas, tinha que ser duas. Umas para as pensões e uma para a função pública. Carlos Paz, vamos ouvir o primeiro telespectador da tarde, Manuel Guerreiro, que telefona de Castro Verde. Boa tarde. Boa tarde para si, para o seu convidado e para todos os espectadores do programa. Eu, em relação ao Orçamento de Estado, tenho estado a ouvir com muita atenção e o professor, e em alguns aspectos concordo com ele, mas há um aspecto em que não me parece que ele tenha muita razão. Essa questão de se dizer que o orçamento não é amigo das empresas, eu não estou de acordo com ele. Eu acho que um orçamento, que apesar de eu considerar que o orçamento, enfim, está muito aquém do que era preciso, mas, enfim, acho que vai no bom sentido, que devolve algum rendimento às pessoas e, portanto, estimula algum consumo no mercado interno, é bastante amigo das empresas, porque a maioria das empresas não vivem para exportar, como o anterior governo tinha muito essa ideia. Mas 90 e tal % das empresas portuguesas são pequenas empresas que vivem para o mercado interno. Aliás, vivem até por uma economia de proximidade. E, portanto, se as pessoas tiverem mais um rendimentozinho, por pouco que seja, o orçamento acaba por ser amigo delas, porque o problema principal das empresas em Portugal, das empresas que de facto existem, que são a maioria, o problema é a falta de clientes, né? Portanto, o problema principal não é nem a estrutura dos impostos, que uma parte delas nem impostos pagam. Portanto, a questão é a falta de clientes. Falta de clientes é o problema principal dos pequenos empresários, que são a maioria em Portugal. E, portanto, se os clientes tiverem, os potenciais clientes tiverem mais um rendimentozinho, por pouco que seja, isso estimula o consumo e, portanto, acaba por ser amigo das empresas. O problema é que é insuficiente. E é insuficiente também por uma questão que o professor aí levantou, né? Se o professor, porventura, fosse para o governo e tentasse fazer aquilo que aí disse, mexer dos maiores, eu julgo que nem o deixavam entrar à porta, né? Porque, de facto, nós temos uma estrutura de poder em Portugal, em que as grandes congregações, as nacionais e as internacionais, jamais permitirão uma política dessas, né? A não ser à força.
de facto, porque, enfim, mexer nos grandes em Portugal, os grandes, os que são verdadeiramente ricos, que esses nem sequer imposto pagam, nem o declaram, nem se sabe onde é que têm o dinheiro, portanto, nem sequer os encontram. Portanto, imagine, se a gente conseguisse pôr essa gente toda a pagar os impostos como deviam, efetivamente o problema do nosso déficit desaparecia, nem sequer era preciso mexer na despesa, porque o déficit também pode desaparecer pelo aumento da receita. Simplesmente o que nós temos é uma situação que é assim, só paga impostos em Portugal quem não pode fugir. E quem não pode fugir são aqueles a quem o Estado paga. Porque os outros recebem metade do ordenado pela porta do cavalo, declaram sempre subfaturações e subfaturações, têm todos os anos prejuízo, e utilizam 1001 esquemas e, portanto, fogem todos, e os outros mantêm o mesmo rendimento e não pagam porque, de facto, não têm. Né? Portanto, o problema é que nós precisamos de alargar a base fiscal, alargar a receita. Não é aumentar os impostos sobre aqueles que já pagam, é pôr a pagar os que não pagam. E acabarem de combater a economia clandestina e paralela à fuga ao fisco. E é aí que a porca trouxe o rabo, porque isso mexe nos grandes interesses e mexe em toda a estrutura do poder dos partidos que nos governam há 40 anos. Mexe nesse mundo mafioso, os negócios obscuros, que de facto passam à margem, passam pela porta do cavalo, que essa gente não declara onde estão, quando declara 10 é porque foge com 100. E, portanto, mexe mesmo no cerne da questão do poder. E este governo não tem condições para isso. A Comunidade Europeia, que parece um bordel fiscal, muito menos, né? Portanto, há uma grande impunidade em relação aos grandes interesses. E enquanto não se mexer nisso, não é possível fazer orçamentos como deve ser. Os orçamentos, de uma forma ou de outra, acabam sempre por ir atacar aqueles que não podem fugir. E, portanto, nunca fazem a justiça distributiva que deviam fazer, porque, de facto, os grandes continuam impunes. E esse problema não vai ser resolvido com este orçamento. Mas é um problema que é necessário resolver, porque se não conseguimos fazer, não conseguimos acabar com esta história dos déficits, nem reduzir a dívida, nem criar uma economia saudável. Muito obrigado e muito boa tarde. Passem bem. Muito obrigada pela sua participação. Carlos Paz, este telespectador, a não concordar consigo relativamente às empresas. Há duas coisas em que ele tem razão, há uma que não tem. Okay? As duas coisas em que tem razão o Sr. Manuel Guerreiro, e tem perfeita razão, nesta última, ou seja, há esta cultura em Portugal de que todos deviam pagar impostos e, portanto, cada vez que se diz isto, está-se a pensar nos 2/3, aliás, num terço que não paga IRS. Quando de facto, quando se diz isto, devia-se estar a pensar também nos que fogem ao IRS, nos que fogem ao IMI, nisso tudo. E nisso o Sr. Manuel Guerreiro tem toda a razão no que está a dizer. Quanto ao tema do amigo da empresa e do amigo das pessoas, aqui é que está o problema. É que na versão original do orçamento era como o Sr. Manuel Guerreiro estava a dizer. Portanto, havia devolução de rendimento às pessoas, e essa devolução de rendimento era feita de uma forma em que eu conseguia que os de baixo consumissem. Okay? As alterações que lhe foram feitas provocou, primeiro, há uma devolução à pirâmide e, portanto, a devolução de rendimentos à pirâmide não tem o aumento de consumo todo que deveria ter. Quando fala nas alterações, está a pensar do aumento dos impostos indiretos? Não, das devoluções de rendimentos. Ainda só a pensar das devoluções de rendimentos. Porque depois o problema está aí exatamente nos impostos indiretos. O problema está em que as empresas, poderíamos pensar, então agora as pessoas têm mais dinheiro para consumir. Não é verdade, só têm dinheiro um bocadinho mais para consumir. Os de baixo deviam ter mais, mas só têm um bocadinho mais. Porquê? Porque distribuímos a todos e não devíamos ter distribuído a todos. Começou por aí. Mas também há o aumento do salário mínimo nacional, que também... Essa conta e bem. Agora, a segunda questão é que as empresas têm um aumento de carga fiscal indireta, nomeadamente, por exemplo, os combustíveis, que vai consumir uma grande parte desse aumento de rendimento vindo do consumo. Ou seja, equilibra as duas coisas. E, portanto, quando dizemos que o orçamento é amigo das pessoas, é verdade. Quando dizemos que é amigo das empresas, não é verdade. O Governo prometeu uma solução, um benefício para evitar que as empresas sofressem com este aumento. Vamos lá ver. Esse é um problema velho, é um problema muito velho e vai ser muito difícil de o solucionar. O que é que acabou por ficar consagrado no orçamento nessa área? A história é a seguinte. O que se diz basicamente é as empresas, nomeadamente do setor dos transportes, e é destas que estamos a falar, terão direito a deduzir em sede... Isto é uma medida muito antiga, atenção que isto já há muitos anos atrás que se tentou. Terão direito a deduzir em sede de IRC uma parte dos aumentos dos combustíveis. O que é que acontece? O que acontece é a grande, imensa maioria das empresas do setor dos transportes não paga IRC. Não paga IRC por um prejuízo.
E, portanto, se elas dão prejuízo, mesmo que seja só prejuízo fiscal, mesmo que não seja prejuízo operacional, que seja só prejuízo fiscal, se elas dão prejuízo fiscal, não conseguem acertar as contas do... Não podem beneficiar. Não podem beneficiar, portanto, não ganham nada com o assunto. Ou seja, era preciso um orçamento mais amigo das empresas. Sim, era preciso. Não tivemos, era preciso. Vamos ouvir mais uma telespectadora, Nuxa Neves, que nos telefona de Rio Maior. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Jornalista, também para o Sr. Professor. Bem, o orçamento, de facto, é mau. Ora, este orçamento tem a mania de dizer que o anterior governo é que aplicou as medidas de austeridade, mas isso está mal, porque quem aplicou as medidas de austeridade foi o Partido Socialista. O Partido Socialista começou com isto e com o resgate. E, portanto, isto de andar a dizer isto é falso. É falso porque o Passos Coelho teve que governar com as medidas do anterior governo. Ele é que pediu o resgate. Ora, o António Costa era o número 2 desse governo. Então estas pessoas todas que estão lá no governo não são as mesmas que lá estavam. Por isso é que as pessoas acho que nem sequer deviam continuar lá, porque as pessoas saem, estão nos mesmos sítios, são deputados, depois vão para o governo vão para deputados, e quando saem de lá vão para grandes empresas. Por isso é que o país está assim. Ora, por isso é que eu digo que este regime é que está caduco. Este regime está caduco. Isto assim não vai a lado nenhum. Porque ainda o professor acabou de falar há bocado que realmente as pessoas não podem, se não têm dinheiro, eu não vou correr andar nas lojas a comprar. Porque não posso, porque aquilo que deram foi tão pouco que foi anulado pelo aumento de IRS. Ora, portanto, estas pessoas não vão. Quando querem distribuir os livros, que ainda ontem falei nisso, aos meninos todos, então, e os mais ricos não podem pagar os livros? Acho que as pessoas mais carenciadas é uma coisa. Agora, pagar a todos é uma coisa. E como também a eletricidade, ontem também falei nisso, porque o doutor António Mexia já veio dizer que tem que pagar a contribuinte. Ora, isso não está bem assim, não está bem porque nós já temos muito para pagar, mas muito mesmo. Muito obrigada, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Obrigada. Muito obrigada, uma telespectadora com presença habitual aqui no Assembleia Geral. Vamos também aproveitar para ler alguns dos comentários que nos foram deixados na página do Diário Económico no Facebook e também no site. Um primeiro comentário que diz: os orçamentos do Estado em Portugal têm uma coisa estranha em relação a muitos outros países, até mesmo da Comunidade Europeia, que é o seguinte: o orçamento do Estado em Portugal é baseado na despesa, ou seja, onde existe despesa, o Estado vai ver onde se corta, ao passo que noutros países o orçamento do Estado é baseado na receita, logo vai-se ver onde se pode investir mais e onde faz mais falta. Lemos mais um comentário, desta vez assinado por Nuno Alves, que diz: aumenta impostos, relativamente ao orçamento, aumenta impostos para andar a sustentar muitos que pouco ou nada contribuem. Neste país compensa é ser pobre, pois os pobres têm tudo e não precisam de mexer uma palha. Vergonha de país. Seguimos ainda para outro comentário, assinado por Isabel Coutinho, que diz que, segundo dados que neste mesmo canal foram divulgados por Manuel Monteiro, ex-líder do CDS-PP, existem mais de 68% de cidadãos que usufruem até 7.000 euros mês. E 7% os que atingem o patamar que o ministro qualquer diz que são os da classe privilegiada e o primeiro-ministro que os tabela na classe média. Pergunto eu, simples cidadã de nacionalidade portuguesa, quais são os afortunados que estão ou irão pagar o déficit? E para terminar, mais um comentário, aliás, temos mais dois. Eduardo Nuno Barros Mascarenhas, que escreve: novidades, quem trabalha é perseguido para pagar impostos, que depois vão para as famílias coladas ao Estado. É assim a história da democracia em Portugal. E agora sim, um último comentário, vamos ler. Desta salada não se pode esperar nada de bom, mas vamos ser pacientes, esperar pela pancada e desejar estarmos enganados. Entretanto, vamos nos preparando, porque venha o que vier, não vai ser agradável. Carlos Paz, tivemos aqui hoje bastantes comentários. Temos muito para comentar rapidamente, mas eu vou tentar responder aqui a algumas coisas muito rapidamente. Vamos lá ver. Primeiro vamos ao telefonema da Dona Nuxa Neves.
ela disse-nos que o orçamento era mau, eu digo que é bom, ela disse-nos que era mau, mas como não justificou que era mau, eu não consigo perceber porque é que diz que é mau. Depois, a história mal contada de que a austeridade foi do PS e que o Costa era o número 2 do governo, é bom lembrar uma coisa. O homem estava na Câmara Municipal de Lisboa na altura, hein? Portanto, podemos acusá-lo de muita coisa, mas disso não podemos acusar. Ele foi número 2 do primeiro governo de Sócrates e as negociações da Troika são do segundo governo de Sócrates. Portanto, não vamos misturar as coisas. Eu não gosto do Costa, mas não lhe podemos atirar, porque depois perdemos a razão. Porque se pomos a tirar com coisas que é errado, perdemos a razão no que estamos a tirar. Portanto, não vale a pena a Dona Chaneve repetir isso, porque não é verdade. O Costa não era número 2 desse governo. Ele estava na Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, na altura não funcionava assim. E depois que os governantes são os mesmos, é menos de 10% do governo, que coincide com o do primeiro Sócrates. Portanto, não vale a pena. Este tipo de argumento só tira razão, porque não funciona assim. Um tema que a Dona Chaneves lançou tem toda a razão e tem a ver com aquilo que eu disse há bocado, que é, por exemplo, medidas como os livros gratuitos. Eu sou totalmente a favor da medida dos livros gratuitos, só que quem pode pagar, que os pague. Portanto, neste aspecto tem toda a razão. Não concorda que a medida seja universal? Não pode é ter a postura de alguém que escreveu algo aí não sei se no Facebook, se na página do Económico, em que nos diz que este país é uma vergonha porque os pobres têm tudo e não têm que mexer uma palha. Eu tenho a vergonha que haja alguém neste país que escreva um comentário desses. O que eu tenho é vergonha disso. Okay? Não é a vergonha do país. É ao contrário. É a vergonha que haja pessoas suficientemente mal formadas, suficientemente mal intencionadas, suficientemente maldosas para escreverem um comentário desse. Um comentário desse não merece qualquer comentário. Okay? Depois, esta história também é outra verdade mal contada, esta história de que é o orçamento estranho porque se baseia na despesa, temos a despesa e agora vamos buscar a receita para cobrir esta despesa e que devia ser ao contrário. Sim, devia ser ao contrário. E que nos outros países é assim. Não é. Exceto na Suécia e na Noruega. A Suíça assim, e a construção do orçamento na Suécia e a construção do orçamento na Noruega é que são bem feitas. São feitas pelo processo de vamos ver quanto é que a economia me pode dar e agora com este dinheiro eu vou ver o que é que eu consigo fazer. Okay? Mas mais nenhum outro. Não estou a dizer que o senhor que escreveu isso não tem razão, que devia ser assim, devia. Mas perdem a razão quando diz que é em todo o lado assim. Não é. Não é. Infelizmente não é. Infelizmente são todos como Portugal. Então na União Europeia, euro, nos países que têm o euro, nenhum é assim. Portanto, aí Portugal segue a prática mais... A prática má. É mais comum, mas é má. Mas é má. Sim, nesse aspecto o senhor tem razão. O que não é a prática normal. Depois, há um tema que foi lançado, e esse sim merecia alguma discussão, mas cientificamente nem sequer o conseguimos discutir, que é este tema de conseguir caracterizar o que raio é isto da classe média. Ou seja, é verdade, nós não conseguimos pôr balizas e, portanto, por isso é que eu há bocado, quando estava a enunciar as minhas medidas, as tais medidas que nunca me deixariam abrir a porta de um governo, é verdade, o que o senhor que ligou de Castro Verde disse, é verdade, nunca deixariam. Por isso é que eu há bocado não pus medida, não estava a fazer medida de dizer quem ganha até 1000 desconta X, quem ganha... Não, eu era os 200 mil mais pobres, os 200 mil do meio, porque nós assim é que conseguimos definir a classe média. O que é que a leitora classe média? Pergunta, Isabel Coutinho, quem são os afortunados que estão ou irão pagar o déficit? Pois é que nós não sabemos porque começamos porque não temos a definição do que é classe média. Exatamente porque não a temos. Nós não sabemos neste momento, mas não é um problema português, atenção, este é um problema científico, não é um problema português, é um problema científico. Em ciência económica e em ciência política não se consegue definir neste momento classe média. E, portanto, como não conseguimos definir classe média, tudo o que se disser em termos de política, em termos de economia, porque a classe média é beneficiada, porque a classe média é prejudicada, é mentira, estamos a falar no ar. E por isso é que eu prefiro hoje, em vez de falar em patamares de rendimentos, falar em aglomerados de pessoas. Falar as 200 mil que têm menos rendimento, e as 200 mil que têm mais, e as 200 mil que estão no meio. Prefiro falar assim do que dizer os que ganham até 1000 e os que ganham de 1000 a 3000. Porque depois, se olharmos para os índices de pobreza, nós vamos chegar à conclusão que o índice de pobreza em Portugal esgota na casa dos 800, 900 euros. Okay? Mas depois o índice de riqueza começa lá para os 8 mil, 9 mil por mês, de rendimentos por mês. E, portanto, estamos a chamar a classe média quem ganha entre 900 e 9 mil. Entre 900 e 9 mil há uma diferença absurda, é brutal. E, portanto, cientificamente está errado, cientificamente tínhamos de pensar mais sério sobre isso. Carlos Paz, muito obrigada pela sua participação neste programa, o Assembleia Geral, que hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã.